Olá, a paz de Jesus, que Deus te abençoe. Estamos iniciando, então, o nosso estudo da Constituição Dogmática Dei Verbum. Eu sou Renato Gregório, faço parte do grupo de oração Nossa Senhora do Rosário e estou coordenador do Ministério de Pregação na nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Meu irmão, minha irmã, iniciamos então a Dei Verbum e já trazendo para você um pouco do que é a Dei Verbum. Ela apresenta como Deus se revela e como é que a revelação foi transmitida ao longo dos séculos da Igreja. Essa Constituição Dogmática demorou 4 anos para ser escrita no Concílio Vaticano II. Ela já foi apresentada mesmo antes do Concílio Vaticano II, foi apresentado uma base, no próprio concílio ela foi trabalhada, no próprio concílio ela foi estudada, no próprio concílio ela foi escrita e então, no final do concílio, apresentada como a Constituição Dogmática. Importante que você saiba que ela foi quase que unânime aceita por todos os bispos conciliares. Apenas 6 dos que estavam lá votaram contra a aprovação dessa Constituição. E tendo um documento, então, de tamanha importância que apresenta toda a fé da Igreja nesses 2000 anos, preciso dizer para você que nós não conseguiremos esgotar tudo aquilo que é a Constituição Dogmática nos vídeos que nós faremos. Esses vídeos, então, eles tratam-se de direcionamentos para que possamos estudar, buscar, nos aprofundarmos naquilo que é a Palavra de Deus. Meu irmão, também quero apresentar para você a exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, do Santo Padre Bento XVI, e onde ela vai falar da palavra de Deus na vida e na missão da igreja. Então, o que é importante? É importante você ter em mãos esses 2 documentos, além, logicamente, da palavra de Deus, para que possamos fazer esse estudo, para que possamos nos aprofundarmos um pouco mais na Dei Verbum e cada vez mais na oportunidade que você possa, como pregador, como estudioso, voltar, estudar, rezar e entender e buscar mais, porque, como eu disse a você, é um documento muito complexo, é um documento profundo, é um documento que trata de uma história toda da igreja, de 2000 anos de igreja, o que representa a fé nesses 2000 anos de igreja. Iniciamos então, meu irmão, minha irmã, pelo proêmio desta Constituição Dogmática. A introdução da Dei Verbum, da Constituição Dogmática, ela traz uma citação da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo de 2 a 3. Anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e nos apareceu. Anunciamos-vos o que vimos e ouvimos para que também vós vivais em comunhão conosco. E a nossa comunhão seja com o Pai e com seu Filho, Jesus. Por isso, segundo os concílios Tridentino e Vaticano I, entende propor a genuína doutrina sobre a revelação divina e a sua transmissão, para que o mundo inteiro, ouvindo, acredite na mensagem da salvação, acreditando, espere e esperando, ame. A genuína revelação, doutrina sobre a revelação divina, para que o mundo inteiro, meu irmão, minha irmã, a partir desta revelação, ouça, acredite na mensagem da salvação, acreditando na mensagem, espere e esperando, ame. Entendo que este é o verdadeiro direcionamento para que possamos entender qual é, de fato, a importância da revelação divina. Por que Deus, então, ele se revela, ele quer se revelar? É importante entendermos que Deus não quer somente revelar
os seus desígnios, Deus não quer somente revelar o seu querer, Deus quer se revelar por inteiro. A Dei Verbum vai falar exatamente sobre isso. Deus, ele quer então se revelar inteiramente, não só revelar a sua vontade, mas se revelar. A revelação divina, ela trata exatamente disso. Meu irmão, passando para o segundo ponto, meu irmão, minha irmã, quero ler para você 2 pontos importantes e a partir daí fazermos uma pequena reflexão. Deste número 2. Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Ou seja, Deus quis se revelar. Deus quis se mostrar, Deus quis se mostrar ao homem, se revelar ao homem e mostrar a ele o mistério da sua vontade. Deus não quer só mostrar a sua vontade, mas Deus quer se revelar e mostrar o mistério da sua vontade. E no finalzinho do número 2 vai dizer assim: a verdade profunda, tanto a respeito de Deus, como a respeito da salvação dos homens, manifesta-nos por esta revelação em Cristo, que é simultaneamente mediador e a plenitude de toda a revelação. Olha que interessante. Cristo é o mediador da revelação divina, mas também, ao mesmo tempo, ele é a plenitude, ele é a revelação de tudo aquilo que é a vontade de Deus, é a revelação de Deus por completo. E o importante de pensarmos, de olharmos para esse ponto é o seguinte, meu irmão, minha irmã, que Deus, ele se revela em Jesus Cristo, que é a revelação completa, a revelação total, mas não só nas palavras que Cristo diz está a revelação, mas em toda a sua vida, no mistério, na forma com que viveu, na forma com que morreu, na sua ressurreição, em toda a história de vida de Cristo está a revelação divina. Quero falar para você da exortação apostólica Verbum Domini, mais uma vez, e desta vez no número 7. Tudo isso nos faz compreender por que motivo na igreja veneramos extremamente as Sagradas Escrituras. Apesar da fé cristã não ser uma religião do livro, o cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo. Ou seja, a palavra de Deus, ela não é uma palavra escrita e muda, mas ela é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele que é o mediador da revelação divina e ele que é a plenitude de toda a revelação divina. Continuando então, meus irmãos, agora no número 3 da Dei Verbum, nós vemos o caminho que Deus faz com a humanidade. A começar na criação do mundo. Nós vemos pelo prólogo do Evangelho de São João que o Verbo estava junto de Deus e nada foi feito sem o Verbo. Ou seja, o Verbo estava desde a criação. E depois da criação do homem, mesmo com a queda do homem pelo pecado, Deus dá uma esperança de salvação a todo homem. O gênero humano tem esperança, então, de salvação, mesmo com a queda pelo pecado. Todo ser humano que continuamente buscava fazer boas obras, buscava a Deus, Deus dava a eles uma esperança de salvação. Deus se revela aos patriarcas, Deus então se revela a Abraão, e Deus vai se revelando aos profetas ao longo da história e preparando então assim um caminho ao longo dos tempos até chegar ao Evangelho. Estamos agora, meu irmão, minha irmã, já no número 4
da constituição dogmática. Consumação e plenitude da revelação em Cristo. Depois de Deus ter falado a partir dos profetas, Deus agora fala a partir do seu Filho. Isso é uma citação de Hebreus capítulo 1, de versículos 1 a 2. O Verbo, então, ele ilumina todos os homens para habitar entre os homens e manifestar-lhes a vida íntima. O número 4 vai falar algo fantástico, que toda a presença de Jesus é a revelação de Deus. O número 4 vai dizer então assim que os sinais, os milagres, as palavras, as obras, a morte, a glorificação, a ressurreição, tudo isso, enfim, o envio do Espírito da verdade, tudo isso é a revelação. Eu quero ressaltar mais uma vez algo que eu já disse, não é só as palavras de Cristo que são revelação de Deus, mas o Cristo inteiro é a revelação de Deus. E também o número 4 ressalta algo que é importante, meu irmão. Quando fala da plenitude dos tempos, ou seja, completou-se o tempo, no tempo oportuno, quando já está preparado, Deus então se revela a partir de Jesus Cristo. E aí, no finalzinho do número 4 vai dizer assim, não se deve esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus ele se revela inteiramente, totalmente, e a plenitude de toda a revelação se completa em Jesus Cristo. Você está vendo aí na tela agora uma citação da Verbum Domini no número 3, que completa também esse número 4 da Dei Verbo, em que se deve reconhecer Jesus Cristo como mediador e a plenitude de toda a revelação. A Igreja confessa incessantemente a cada geração que Ele, com toda a sua presença e manifestação da sua pessoa, com palavras, obras, sinais, milagres, e sobretudo com a sua morte e gloriosa ressurreição, e enfim, com o envio do Espírito da verdade, completa totalmente e confirma o testemunho divino, a revelação em Cristo. Toda a plenitude da revelação acontece. Agora no número 5, a aceitação da revelação pela fé. A Deus que se revela é devido então à fé, à obediência da fé. O homem então livremente entrega-se totalmente à fé em Deus. Deus se revela, o homem então ele entende a revelação e se entrega livremente, oferecendo a Deus toda a sua inteligência e toda a sua vontade. E quando o homem dá esse passo, esse desejo, essa busca pela fé, essa busca, a adesão à fé, Deus então derrama a graça divina no homem. É o que vai dizer o número 5. Deus derrama a graça divina no homem para que ele então, a partir desta graça, possa compreender com mais suavidade, aceitar a verdade e, aceitando a verdade, cada vez mais cresça na fé em Deus. Quando Deus derrama a graça divina no homem, a compreensão, a revelação se torna cada vez mais profunda, porque o próprio Espírito Santo aperfeiçoa constantemente, mediante os seus dons, a fé do homem. Então, cabe o homem aceitar, cabe o homem querer, buscar a obediência à fé em Deus, e quando o homem dá esse passo, Deus então, a partir da graça divina, aperfeiçoa, aprofunda ainda mais essa fé em nós.
então, meu irmão, minha irmã, ao número 6, a necessidade da revelação. Pela revelação divina, quis Deus manifestar e comunicar-se a si mesmo e os decretos eternos de sua vontade a respeito da salvação dos homens. Ou seja, Deus, pela sua própria vontade, comunica-se a si e comunica os decretos da sua vontade a respeito da salvação dos homens. E interessante que continua dessa maneira, eu achei mais profundo, para os fazer participar dos bens divinos, que superam absolutamente a capacidade da inteligência humana. Ou seja, Deus se revela, Deus revela a sua vontade a respeito da salvação dos homens. E por quê? Porque Deus tem um desejo de que o homem participe dos bens divinos. E mesmo o homem tentando pela sua inteligência, se não for pela revelação divina, se não fosse pela revelação divina, o homem não conseguiria entender. Então Deus ama e cuida de cada um dos seus desta maneira. É uma prova do amor de Deus. Continuamos então, meu irmão, minha irmã, no próximo vídeo, a respeito ainda da Constituição Dogmática. Nós vamos continuar esse estudo. Quero te convidar a rezar, a buscar, a estudar também a Verbum Domini, para que nós então possamos viver exatamente aquilo que nós falamos lá no início sobre a revelação divina, que ela seja transmitida para o mundo inteiro e que o mundo, ouvindo, acredite, e que, acreditando na mensagem da salvação, acreditando, espere, e esperando, ame a mensagem da salvação, a mensagem que Deus se revela. Que o mundo inteiro, então, a partir disso, possa amar, esperar, acreditar. Deus te abençoe e até a próxima.